E aí, família, firmeza? Mais uma aula aí top. A aula de hoje é de guerra do contestado, certo? Importante, mano. Essa aula aqui é sobre um conflito que ele é muito parecido em algumas questões por ser um movimento micênico, certo? Ele é muito parecido com o movimento de Canudos que a gente acabou de falar, mas ele é um movimento geralmente excluído, negligenciado dentro da sala de aula, né? Mas ele é um movimento que ele traz muitos esclarecimentos para a gente como esse sistema que o Brasil se encontra nesse momento. Então é interessante a gente analisar ele de forma separada. Por isso, separei um vídeo apenas para ele, beleza? Então vamos lá. A Guerra do Contestado, ela ocorre em 1914, ou seja, na República Oligárquica, né? Aqueles barões safados do café, certo? E a partir desse momento, essa região, a região alvo desse conflito é a vasta área entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Essa área é denominada como um território de contestado. Eu vou mostrar aqui um mapa para vocês, vai ficar claro, tá bom? Então fica a pampa aí. E essas regiões, né, ela remontam um abandonamento e o isolamento dessas áreas, né? Vocês vão ver algumas fotos, inclusive, são áreas extremamente fechadas, de mata muito fechada, ou seja, são regiões extremamente abandonadas pela República Brasileira. Calma aí. Agora vai quebrada. Então, aqui a gente também tem como Antônio Conselheiro, lá em Canudos, aqui a gente tem o José Maria, ele é o início, ele sim é um monge, né? O Antônio também, né? Vamos falar que sim, vai. Mas é o José real, um monge, né? Ele desenvolveram, ele criou ali dentro dessa selva, que era uma selva o bagulho, né, tio? É mil grau lá, vocês vão ver. Né? Ali dessa selva eles criaram ali diversas comunidades, microcomunidades que se espalhavam dentro dessa região, né, do contestado, e elas todas eram comunidades místicas, ou seja, todas elas tinham líderes religiosos, micênicos, né, elas eram todas comunidades ligadas à religião, né, em si, certo? Vou mostrar aqui calma aí. Rapidinho. Essa é a região, tá? Então aqui a gente tem São Paulo, tá? Vamos ver aqui. São Paulo, por exemplo, como que essa região surgiu, né? Se atente à minha fala, porra, não olha pro mapa agora. Se atente à minha fala. Tá vendo São Paulo aqui? Então, como que surgiu essa região de contestado? Quem são esses povos que viveram aqui? Lembra dos bandeirantes? Lembra dos bandeirantes quando eles começaram a adentrar o território do interior paulista em busca de indígenas? E eles destruíram diversas vilas jesuítas aqui? Essas vilas jesuítas, sabe para onde elas foram? Elas foram em direção à região do contestado. Ou seja, elas entraram para o Paraná e adentraram para a região de Santa Catarina. E eles se alocaram nessa região. Então essa região aqui ela tinha diversos jesuítas, diversos indígenas, diversos espanhóis. Lembra, né? Aqui, que região é essa? É as 13 colônias, por exemplo. Então essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, tinha diversos espanhóis, diversos descendentes espanhóis, né? Então era uma região extremamente plural. Então por quê? Porque você tinha desde os indígenas e jesuítas que migraram de São Paulo lá da expansão dos bandeirantes, né? Quando eles estavam buscando indígenas para apresamento lá na colônia, né? Na América Portuguesa, quanto também ali já no conflito do Império, o conflito das 13 colônias, né? Que também é caracterizado entre Brasil e Espanha. Beleza? Então vamos lá, agora voltar aqui. Pronto. Aí deu o início, né? O grande estopim desse conflito ele se deu pela inauguração em 1910, né? Já no governo aí da oligarquia, né? A inauguração da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Aquela ferrovia, aquele traço preto que a gente vai voltar lá no mapa. Certo? E ele cortou verticalmente a região de contestado em 1910. Então, quando inaugurou essa ferrovia, iniciou-se os conflitos porque a região foi cortada por essa ferrovia, ou seja, essas pessoas tiveram que ser expulsas dessa região. A gente não está falando de 10, 3, 4, 5, 15 famílias, está falando de milhares de famílias, beleza? E como que se deu essas atividades? Após o crescimento
Após a inauguração dessa ferrovia, iniciou a atividade das atividades madeireiras e colonizadoras da Sunter Brazil Lumber, né, Colonização Company, em 1911. Ou seja, presta atenção, isso daqui é um hold. Isso daqui é aquilo que você vê em geopolítica. Lembra, geopolítica, que é diversos acionistas unem-se e compram e formam uma companhia. Entendeu? Essa companhia foi fundada nos Estados Unidos e essa companhia ela tinha como interesse a construção, né, da ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, ou seja, ia ser feito por uma multinacional estadunidense, certo? E o início das atividades madeireiras e colonizadoras dessa outra hold, que também era ligada à primeira, certo? Então a gente está falando de grupos de acionistas que juntaram-se e fundaram esses holds, né, de exploração colonizadora. Olha que interessante, né? Isso são coisas geralmente que vocês não veem nesse período, né? Vocês acham que nesse período é extremamente arcaico, que os caras... Mano, os caras... A gente tá falando de multinacional colonizando, né? De forma colonizadora. Aqui a gente tem uma foto da construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Olha a mata, o bagulho aqui, tio. O bagulho é fechado, truta. É mata fechada. Os tiozinhos aqui, ó. Certo? Você imagina como foi esse conflito. Aqui a gente tem mais um mapa, né? A região de São Paulo, aqui é onde sairia o primeiro terminal. E ele terminaria aqui em Santa Maria, né? Perto do Rio Grande, certo? E ele cortaria a região de Contestado, inclusive com 3 paradas nessa região, ou seja, regiões de exploração de madeira. Ou seja, a ferrovia seria utilizada para o comércio de produtos, além do comércio de produtos, conseguir transportar as madeiras que seriam retiradas dessa região de Contestado, ou seja, das regiões onde essas pessoas excluídas moravam, e elas teriam que ser excluídas, expulsas daí. No final de 2003 1903 começou a ser enviadas diversas tropas para exterminar essas comunidades populares. Tropas, inclusive, do Estado e tropas das companhias. Então a gente tem exército da própria companhia que ia nessa região para conseguir expulsar essas pequenas comunidades daqui e conseguir manter a ferrovia e explorar as regiões ao redor aqui de madeira. Isso é importante, certo? Vamos lá. E aí, então, como a gente falou, né, a região de Contestado surgiu como movimento micênico, um movimento que teve como líder José Maria, um religioso, um monge, onde ele buscava ali, tentando dentro dessa floresta, construir comunidades autossuficientes, onde essas pessoas poderiam sobreviver, já que elas não eram aceitas dentro da República. Só que a estrada de ferro, né, a ferrovia de ferro, e os interesses colonizadores dos holds internacionais e da própria República, da oligarquia agroexportadora da região ali do sul brasileiro, conciliou para a construção dessa ferrovia e também a exploração da região de madeira da região de Contestado. Essa foi uma guerra extremamente sangrenta, ela mobilizou diversas pessoas e a literatura traz, né, que ela surgiu com o monge, né, Contestado surgiu com o monge e ele teve como fim, né, o próprio diabo, como era visto aí pela mídia da época, né? Diabo por quê? A gente tá falando do Adeodato Manuel Ramos, esse cara aqui. Esse cara, ele era um dos líderes, né, do Contestado, né, das regiões dos acampamentos de Contestado, da região de Contestado, né, e ele teve diverso combate, aí, um largo combate com essas companhias, né, e aqui a gente tem, por exemplo, o Adeodato, né, um senador, né, falando sobre ele, né, ele fala assim: nós que esperávamos ver o semblante perverso de um bandido cujos traços fisionômicos estivessem
a denotar sua filiação entre os degenerados do crime. Quem são esses degenerados do crime? Olha a cara do Adeodato. Degenerados do crime é que é importante. Você já vê um caráter, como que essa república vê os negros, tá? Vimos, pelo contrário, um mancebo em todo o vigor de juventude, de uma compleição física admirável, esbelto, olhos azejices pretos, dentes claros, perfeitos e regulares e ombros largos. Escreveu destacando a postura recatada do cérebre bandoleiro. Né? Então o que é importante aqui? A guerra de contestado, ela mostra como os interesses internacionais e o da República Brasileira de colocar os interesses econômicos acima de qualquer sobrevivência de comunidades excluídas ou pobres, né, que não conseguiam viver em Florianópolis, São Francisco do Sul, Curitiba, São Paulo, e tiveram que viver nessas regiões de mata fechada, né, essas pessoas também tiveram suas terras desapropriadas, eles foram literalmente perseguidos como canudos, foram perseguidos por essa república e por essas companhias internacionais, onde eles foram despossuídos, tiradas essas terras daqui, e a partir no momento que esses acampamentos dessas pessoas foram exterminadas e expulsas, né, foi inclusive consolidada a fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Beleza, quebrada? Então é isso, acho que é importante dessa guerra de contestado é mostrar para vocês o quanto o conflito ele também é complexo, ele não envolve só questões arcaicas, mas a gente está vendo agora também companhias do exterior envolvendo extração envolvendo em guerras, por exemplo, contra pessoas brasileiras aqui dentro, e a própria república defendendo essas empresas e, consequentemente, mandando contingência do exército para combatê-los, certo? Expulsá-los, tiraram eles de lá. Essas pessoas foram expulsas das cidades, foram expulsas da república e agora estão sendo expulsas da própria regiões de selva, que elas conseguiam a sua própria sobrevivência. Beleza? Então é isso, quebrada. É importante também mostrar que a região de contestado um caráter violento que teve dessa expulsão dessas pessoas, como a república persegue. Né? Ele te expulsa do Rio de Janeiro, aí depois ele te faveliza aos redores, e se você se revoltar contra o avanço do progresso, você é expulso, exterminado, como foi nos cortiços no Rio de Janeiro, como foi em Canudos, como foi em Contestado. Beleza? Então na próxima aula a gente vai falar agora já dos movimentos mais à frente dessa república, a República do Café com Leite, por exemplo, e aí a gente já vai adentrar já no Estado Novo, já vamos começar a adentrar aí pra gente terminar na ditadura militar, beleza? Então é isso, é nóis.